o versículo é o 3. Glória a Deus. Nós vamos ler bastante. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros. 19. 3. Capítulo 19, versículo 3. Agora o 5. Posso ir? Agora o verso 5. E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta por trás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse-lhe: levantai-vos deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora do lugar. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Amém? Senhor Deus e Pai querido, lemos a Tua palavra, será só uma leitura, se o Senhor não nos revelar. Por isso pedimos ao Senhor neste momento, abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender a Tua palavra, porque ela, Senhor, ela é mistério. A mim peço ao Senhor, toma posse da minha mente, do meu coração, e que de minha boca não saia palavras minhas, a não ser palavras vindas do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, e assim edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Essa, você já conhece essa passagem, essa história, de que o clamor do Senhor, ele vendo que a cidade já não era como
estava como era antes, ela estava em total pecado, tudo de ruim era ali. Pela leitura você viu que lá não tinha nada de bom. Então Deus, Ele permite que acabe com as coisas ruins, porque Deus, Ele ama o pecador. Ele só não gosta, não aprova o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele dá a chance a todos de mudarem. Mas muitas vezes a nossa mudança tem que ser direcionada por Deus. Ló aqui estava pagando este preço, primeiro, por causa de uma escolha aos olhos dele. A Bíblia diz que quando ele se desentendeu com Abraão, os pastores não estavam dando certo, eles foram e tiveram que separar. E separando, Abraão tendo a consciência de que Deus era com ele, que Deus daria ele o melhor, porque a confiança dele estava em Deus. Ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele confiou em Deus, enquanto que Ló olhou e viu o que era bonito. Muitas vezes os nossos olhos vê coisas bonitas, coisas agradáveis, mas aos nossos olhos não é bom aos olhos de Deus, porque não está sob a direção. Muita coisa eu quero, mas nem tudo que eu quero é o que Deus quer para mim. Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você. Ele dá aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Você tem que entender isso, que Deus te dá o que você precisa, não é o que você quer. Quem está entendendo? Então, Ló foi pelos olhos dele. Ele viu uma campina e achou que ali, aquele que é o lugar. É ali que eu estou. Vou furar o olho de Abraão. Aí eu escolho para ali. Não pode ir para lá. Eu vou para cá. E naquela campina, lá estava Ló levou a sua família para a perdição, porque ele olhou aquilo que era bom para ele. Ele não olhou aquilo que era bom para a família e nem pela direção de Deus. Quando você não pega a direção de Deus, tende a dar tudo errado. Porque o que você pega, o que você faz sobre a direção de Deus, não tem aquele ditado não, que diz que aquilo que começa certo, termina certo. Não, porque aquilo que começa certo, nunca termina. Quem está entendendo? Amém. O que é certo, o que começa certo, nunca termina, porque está sempre certo. Amém. E ele fez a escolha errada, os olhos dele, levando a família para aquele lugar. E certo dia, Deus envia os anjos dele naquele lugar para dizer: olha, vou acabar com essa cidade, vou destruir a cidade. Assim, mas ninguém acreditou. Ele deu a oportunidade até mesmo de toda a família escolher. Falou: Ló, eu não quero levar só você, eu quero levar toda a sua família. Quem sabe quem orava lá era só ele, mas por causa dele, Deus queria salvar toda a família. Por sua causa, Deus quer salvar a sua casa, Deus quer salvar a sua família, porque você está aqui lutando por aquilo, você está aqui lutando por ela. Então, por causa deles, Deus falou: pega todos, chama os genros, até o genro lá, chama os genros, chama as filhas, então junta todos, você vai sair daqui. Mas quando aqueles homens chegaram, ele quis proteger os anjos, porque os anjos imagina que eles eram tão bonitos, e a cidade, toda perversa, falou: nós queremos ficar com esses anjos aí, nós queremos esses varões aí. Então o Ló falou assim: não, querendo proteger, não, isso é anjo de Deus, é anjo do Senhor, não pode. Só que ele não perguntou para Deus: para que você vai defender algo que Deus mandou para te defender? Acaso os anjos não poderiam resolver o problema sozinhos? Eles são anjos, eles foram enviados para te proteger. Não é você proteger eles,
que não cabe a você não aguenta, não suporta, não tem forças. É para isso que Deus enviou o anjo, porque você não pode. É porque eu não posso que Ele envia o anjo para batalhar por mim, porque Ele reconhece que a luta eu não vou conseguir vencer. Então Ele envia anjos dele. Então, por que eu vou lutar contra o anjo? Por que eu vou dizer? Então ele entrou na frente da conversa, falou, chamou o pessoal para fora, vamos lá fora. E ele fechou a porta, foi lá para fora conversar com ele. Olha, no final depois você vai entender mais ainda por quê. Ele disse, olha, deixa esses anjos para lá, não vamos arrumar problema não. Eles vieram aqui para cuidar da minha casa, da minha família. Eu tenho 2 filhas. Ninguém nunca conheceu elas. Pode levar elas. Mas eles não quiseram. Eles queriam aquilo. Porque o inimigo, quando ele quer algo meu e seu, não adianta oferecer outra coisa. Ele quer aquilo ali. Quando ele escolhe um, ele quer aquilo. Então a sua batalha é árdua, ela é dura, ela é difícil. Por que aqueles homens se irritaram e tentaram arrombar a porta para entrar e pegar os anjos, aqueles varões? Assim, o diabo chega e arromba a sua porta para entrar. E às vezes Deus bate, abre, e nós não batemos, abrimos a porta para ele entrar. E ele não vai arrombar a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei. Glória a Deus. Você só vai entrar se abrir a porta. Enquanto que o inimigo ele chega arrombando, chega arrebentando, e às vezes você nem vê que ele está rodeando, olhando, tramando. Só que Deus, sabendo disso, envia um anjo dele primeiro para te avisar. Só que você nunca dá ouvido. Deus fala, você não dá ouvido. Sabe, antes Jesus poderia estar aqui e falar diretamente comigo, com você, face a face, porque ele estava na terra. Mas hoje eu não posso andar por aí. Eu posso andar com ele de mão dada, mas ninguém vai ver. Por quê? Porque ele não vive mais do lado de fora, ele vive do lado de dentro. Amém. Deus. Glória. Jesus está dentro de nós. Amém. Eles querem arrombar a porta. Fecha e diz para a família: olha, pela manhã nós vamos levantar e vamos sair deste lugar, porque o Senhor vai destruir este lugar, e essa foi a ordem que Ele nos deu. O versículo de número 9 diz assim: eles porém disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Quando falou vamos fazer mais mal, eu ia fazer mal para eles. Você que está no meio da luta, vou fazer mais mal para você agora. Sabe quando você está numa luta pelo outro? Você começa a ver a coisa estreitando para o seu lado. Ele fica furioso. Sabe para quê? Para ver se você desiste, para ver se você para. E quantos têm parado com medo do diabo? Hoje não é dia de falar dele, mas a palavra aqui que fala, vamos falar. Quantas vezes nós obedecemos o mal com medo do mal, sabendo que o que está conosco veio para proteger, para guardar e para nos livrar. E nós ficamos com medo por causa de uma palavra. Alguém chegar e dizer: olha, vou fazer uma obra, vou acabar com a sua vida.
Tem gente que sai tremendo mais do que eu tenho. Até chora. Esses dias eu tive com um que falou, a sua hora é para mim. Discuti com um rapaz e ele falou comigo, eu vou pagar ele. Dizer que vai fazer um trabalho que vai acabar comigo. Eu falei, você ficou com medo? Claro! Eu falei, mas antes você não tinha, né? Por que antes você não tinha? Porque antes você estava caminhando com o pai, né? Agora você está sendo pai, você está com medo, né? Fala, mas vamos orar. Vamos orar, porque aquele que está com você é mais forte do que está lá.